Quando Deus decidiu revelar os seus pensamentos aos homens, ele precisou escolher um idioma para isso. No Antigo Testamento, ele escolheu o hebraico. Na maior parte das vezes, foi por meio do hebraico que Deus transmitiu a sua palavra, né? Tanto é que os homens que escreveram o Antigo Testamento escreveram em hebraico, salvo algumas exceções. E no Novo Testamento, Mateus é escrito em aramaico, que é uma espécie de hebraico popular, se não me engano, mas o restante do Novo Testamento é escrito em grego. Então Deus quis também transmitir os seus pensamentos, a sua palavra, usando o grego, que é uma língua hoje... hoje existe o grego moderno, né, mas eu não sei se tem muito a ver com o grego antigo. De qualquer maneira, quando nós vemos uma tradução da Bíblia, como é o caso nós temos em português, muita coisa é perdida, porque o português não é uma língua tão rica quanto o grego, quanto o hebraico. Por incrível que pareça, os idiomas mais antigos, eles são mais complexos e eles são mais perfeitos na sua complexidade do que os idiomas modernos, que acabaram se deteriorando, né? São mais resumidos. Basta ver que hoje o vocabulário de uma pessoa que fala português, mesmo uma pessoa culta, ele é muito menor do que o de uma pessoa do século XIX, que falasse português e tinha um vocabulário muito mais rico, porque muitas palavras acabaram sendo resumidas, sendo tiradas até ou trocadas por termos comuns no vocabulário. É por isso que quanto mais nós usamos uma tradução mais próxima dos originais ou dos idiomas originais, mais a gente ganha. Então, por exemplo, nós usamos a João Ferreira de Almeida, eu pelo menos leio a João Ferreira de Almeida, que foi uma tradução feita em 1500 e alguma coisa, e é rica, porque é uma obra-prima, inclusive, em termos de língua portuguesa. Ainda assim, ela perde em relação aos originais gregos e hebraicos, mas é rica. Quando você pega uma tradução como a Bíblia na linguagem de hoje, aí então perde completamente muitas coisas. Por quê? Porque o ponto de partida para ser feita essa tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, foi escolher um vocabulário, eu não sei se é com 700 palavras ou alguma coisa assim, escolher o mínimo de palavras possível para comunicar em língua portuguesa. Então eles limitaram. Então, 4, 5 palavras que existiam no original com diferente significado, se puderam trocar por uma palavra só em português, trocaram. E com isso, obviamente, a gente perde muito. Nesse capítulo existe uma pequena perda aqui já, que é a palavra homem, que nós encontramos no versículo 2, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. No versículo, eu não entendo o grego, mas eu olhei numa tradução que é interlinear, que tem o grego e o português. O versículo 2, todos os homens, no grego está anthropos, que significa toda a humanidade, todos os seres humanos. Versículo 4, todos os seres humanos se salvem. Deus quer que todos os seres humanos se salvem. Versículo 5, um só mediador entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo humano. Essa seria uma tradução mais literal do que está nos originais. E o versículo 8, quero, pois, que todos os homens, aqui muda. Aqui no grego não está escrito anthropos, está escrito ané, que significa homem, gênero masculino. Quero que todos os masculinos, os varões, seria, orem em todo lugar. Então, quando a gente deixa escapar isso, nós também deixamos escapar a compreensão do que ele vai dizer no versículo 8 e do que ele vai dizer no versículo 9 em diante também. Porque no versículo 8 ele começa a tratar dos diferentes gêneros, homem e mulher. E até os versículos anteriores, quando falava homens, falava do gênero humano, da espécie humana. No versículo 8, ele retoma o que vinha falando no princípio, que é o tema da oração. Ele começa o capítulo falando de oração, intercessão por todos os homens.
E aí no versículo 8 ele vai falar uma coisa importantíssima para nós, cristãos. Quero, pois, que os homens de boa oratória orem em todo lugar. Não. Os homens de grande conhecimento da Bíblia orem em todo lugar. Não. Não é isso que diz aqui. Quero que os homens, todo varão, todo homem, tem esse privilégio de poder orar em todo lugar. E aqui é homem, varão, como eu disse antes, a palavra usada aqui não é ser humano, é homem, em contraste à mulher. Então não é apropriado dizer que toda mulher ora em todo lugar. Não, porque a mulher não ora em todo lugar. A oração pública cabe ao homem, como diz esse versículo. Isso está falando da oração pública. Em todo lugar nos fala de oração pública. É claro que a mulher tem lugares onde ela ora, em particular, no seu ambiente privativo, no seu círculo, ou com outras mulheres, mas a oração pública em todo lugar, ela é limitada pela palavra de Deus ao varão, ao homem. E não é palavra de Paulo isso, como algumas religiões hoje falam muito que Paulo era machista, era solteirão, era frustrado, então ele escrevia as coisas contra a mulher. Não é nada disso. Isso é a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mais adiante ele fala, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não são mandamentos de Paulo, são mandamentos do Senhor. Então, entender e respeitar isso é importantíssimo, e ainda mais numa época quando a mulher deixou seu lugar, o lugar que Deus havia colocado para a mulher, ela abandonou esse lugar. Então, esses homens servem para qualquer irmão, não irmãs, pelo menos no sentido público da oração. Levantando mãos santas, isso aqui não é um ato físico, né? Fala assim, então para orar eu tenho que levantar as mãos. A ênfase aqui é nas santas, mãos santas, ou seja, mãos que estão separadas, que não estão dedicadas a fazer aquilo que ele falou no versículo 2. Mãos que estão dedicadas a uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Agora, se eu tenho mãos dedicadas à desonestidade, às coisas erradas, à corrupção, a qualquer coisa, então não são mãos santas. Essas mãos nos falam de atos, né, do proceder do homem que ora. Então, ao mesmo tempo que ele tem a sua oração pública, ele tem que ter também a sua comunhão particular com Deus em santidade. Sem ira e nem contenda. Isso aqui é importante também, né? A gente às vezes se esquece disso. Porque se existe uma coisa errada, é uma oração para mandar recado. E infelizmente a gente falha muito nisso às vezes. Nós oramos, na verdade, não a Deus, mas para mandar recado para algum irmão, né? Tipo assim, ó Senhor, né? Que possamos ser não como o irmão que está aqui do lado, que faz isso e aquilo, falando assim de uma maneira mais aberta aqui, mas às vezes a gente quer dizer uma coisa para o irmão e a gente transforma isso numa oração, ao invés de ir lá e conversar com ele, explicar para ele, exortá-lo, ou edificá-lo, ou consolá-lo. Então às vezes transforma em oração. Eu vou falar isso na oração porque daí o irmão vai se tocar, né? Ou aquelas orações que não são orações também, são tratados teológicos, né? Eu quero ensinar um monte de doutrina, então eu pego e a oração eu começo a ensinar doutrina. Então não é esse o tipo de oração. Aquele homem no templo, aquele publicano, ele fala assim, ó Deus, te agradeço porque eu não sou como esse, aliás, aquele fariseu, né? Eu não sou como esse publicano. Então essa era a oração na qual ele apontava dedos, né? E não é, obviamente, essa não é oração sem ira nem contenda, é uma oração com ira e com contenda. Ela está sendo feita no sentido de mandar uma mensagem a alguém, repreender alguém ou alguma coisa do tipo. A oração dissertativa ou a oração direcionada está totalmente fora de ser uma oração, né?
Porque quando ele trata aqui de oração, quando ele começa a falar sobre, no versículo 1, admoeste, pois, antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, no versículo 5, ele coloca as bases da oração. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós oramos a Deus não para sermos ouvidos pelos homens, mas por Deus. Quando na Assembleia um irmão levanta para dar graças, ele não está falando a sua oração pessoal com o Senhor. Ele está sendo a expressão da Assembleia, a boca da Assembleia, em expressão a Deus. Mas é a Deus que está orando, não é aos homens. A partir do momento que nós estamos em narrativa, querendo narrar alguma coisa, começamos a orar, falando de Gênesis, vão mencionando o versículo. Eu já tive uma vez, uma oportunidade de ver acontecer uma coisa dessa, uma reunião de oração, que o irmão se ajoelhou, depois de meia hora, citando versículos na oração. Como está escrito em 1 Timóteo, tal, e como está em Gênesis, não sei, e foi falando, parecia que ele estava mais ensinando do que orando. Até o ponto que o irmão levantou, sentou e falou assim, olha, enquanto o irmão ora, vamos lá cantar um hino aqui, que ele está orando sozinho, ele não está orando para a Assembleia. Ou como boca da Assembleia. Logicamente, esse irmão, essa pessoa que orava desse jeito, acabou revelando-se realmente quem era, né? Era mais um lobo do que um irmão. O que ele queria era ouvintes e seguidores. E ele usava a oração para fazer isso, como o Mário falou, não é brincadeira, não, o homem faz isso mesmo. Usa a oração ou para mostrar que sabe muito da palavra, ou para se exaltar na presença de todos, ou para endereçar alguma coisa, né? Fazer direcional. Essa oração vai pegar aquele lá que me falou tal coisa, eu vou devolver para ele agora. E isso é totalmente fora, porque quem faz a mediação entre nós e Deus numa oração? Porque quando oramos a Deus, temos que entender isso, nós estamos na presença de Deus. No Antigo Testamento, quando um homem, um judeu, um israelita, queria chegar à presença de Deus, ele tinha que passar pelo sacerdote. Nenhum judeu podia entrar, ou o israelita podia entrar no templo e ir entrando lá no lugar santo e falar, ó, Deus tem que me ouvir, eu estou aqui e vou falar o que eu tenho para falar. Não, ele antes tinha todo um processo de purificação, né? Primeiro oferta pelos pecados, depois confissão, e aí lá era lavado, e até chegar lá e poder apresentar seus sacrifícios a Deus. E nós, hoje, não temos esse ritual, porque nós não temos agora um sumo sacerdote nomeado entre nós, que é sucessivamente trocado conforme ele vai morrendo e outros são colocados no lugar por orientação, ou por indicação, ou por um concílio, ou por uma reunião de bispos para reeleger quem vai ser nosso próximo sumo sacerdote. Nós não temos isso. Nós temos sim um sumo sacerdote agora, Cristo Jesus, que é o nosso advogado também. E ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Então, quando oramos, é estarmos na presença de Deus, baseados no sacrifício de Cristo, que com seu sangue nos limpou e tornou aptos a chegarmos e falar, Pai, e orar a Ele, no relacionamento, o filho orando ao Pai. E quando é pela Assembleia, que é uma Assembleia reunida em um nome, ora, ele está ali manifestando o desejo ou expressando aquilo que a Assembleia, no momento, está diante de Deus. A responsabilidade, porque eu não estava falando a respeito de que a oração não precisa ser ninguém versado na palavra ou espiritual. Qualquer irmão pode orar a Deus, mas isso não quer diminuir a responsabilidade de quem levanta para dar graças. Ele vai levantar para dar graças porque o mediador entre ele e Deus é Cristo Jesus, e nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo para todas as coisas. Nós não vamos aqui achar que agora, bom, eu tenho o direito de orar, eu vou orar só porque eu tenho esse direito. Não, você está sendo dirigido a isso? Faça. Se não está, é melhor ficar em silêncio do que orar na carne. Se conta de um irmão nos Estados Unidos, ele
ele frequentava uma assembleia, ele estava numa cidade em que a assembleia existia um irmão que gostava de longas orações. E um dia um visitante veio nessa cidade e foi reunir, né, e o irmão lá ficou mais de meia hora orando. Só ele. Começou e foi embora, orando. Quando terminou, esse visitante foi lá e falou: irmão, a sua oração me levou aos lugares celestiais. E a sua mesma oração me trouxe de volta para a terra. Porque demorou tanto que no final todo mundo já tinha perdido a paciência que estava ouvindo, porque estava repetindo e falando. E não é isso. Oração não é eloquência para com Deus. É mais ou menos como uma pessoa normal. Eu falo uma pessoa normal porque tem pessoas que não são normais. No telefone. Você vai ficar 2 horas no telefone para falar com a pessoa, é melhor você ir lá e falar pessoalmente. Porque 2 horas pessoalmente, e eu ficar tanto tempo no telefone, começa a doer meu ouvido, tem que trocar de lado, começa a doer tudo, começa a ficar... Mas seria um negócio para comunicação, assim, olha, eu tenho alguma coisa para falar, eu vou falar, ser objetivo. Nós não precisamos longas orações. Vejam a palavra de Deus, as orações que você tem de pessoas, que você vê aqui de pessoas se dirigindo a Deus. Daniel, o próprio Senhor Jesus, nossas orações. Tenta ler, por exemplo, na oração do Senhor, acho que é em João 17, né? Cronometre, e vai lendo o que ele fala para o Pai, e vê quantas horas ele ficou orando. E essa oração é completa. Não dá 2 minutos de oração. Mas ele orava assim, ele ficava às vezes a noite toda orando a Deus. Mas isso era oração individual. Mas em público orando, nós não podemos achar que todo mundo tem a mesma saúde para ficar nos seus joelhos durante meia hora escutando a minha oração. Nós temos que ser objetivos naquilo que fazemos em termos de oração. Mas tendo em mente isso, que esse mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, e ele foi constituído mediador, diz aqui no versículo 6, o qual se deu a si mesmo um preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Então, nós temos agora esse mediador, e Paulo, tendo sido constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade, roga outra vez a eles, que orem em todo lugar, levantando, então, como o irmão estava falando, levantando mãos santas e sem ira nem contenda. Isso é um ponto muito importante, a oração. Uma vez o irmão comentou sobre isso, que alguém veio para ele e falou assim: irmão, eu peço para que você ore para mim, para os meus negócios, para que eu estou fazendo umas coisas nos negócios aí e eu quero que dê certo, então você ore por mim. O irmão falou assim: você já orou por isso? Pelo que você está pedindo para orar para você? Ah, não, eu não orei. Irmão, primeiro que tem que orar é você e não eu. Eu não estou aqui como mediador entre Deus e os homens. Mas eu posso levantar e dar graça, mas eu não posso esperar que tudo... Eu vou pedir oração para aquele irmão porque eu não sou capaz de orar, eu não sou capacitado para orar. A oração dele vai ser melhor que a minha. Talvez Deus escute ele e não escute a mim. Isso é achar que ele pode ser meu mediador. Logicamente, pedimos sim oração uns pelos outros. Isso é muito bom. Mas aquilo que eu estou pedindo, eu tenho boa consciência. Porque se eu estou fazendo os meus negócios tudo por debaixo do pano, e venho aqui pedir para os irmãos que orem para que o Senhor abençoe meus negócios, eu estou comprometendo os irmãos, porque a oração que eu estou pedindo para ele fazer para mim, para os meus negócios, não são negócios honestos. E eu vou induzir ele a pedir por um negócio que eu sei que está desonesto, porque nem mesmo eu tenho coragem de pedir para Deus, porque eu sei muito bem o que está no meu coração. Não, aquilo que eu vou pedir é porque eu tenho consciência de que eu tenho boa consciência com Deus. Eu tenho noção de que eu tenho boa consciência com Deus. É o que Paulo fala creio que seja Paulo que fala, orai também por nós, porque temos boa consciência perante Deus. Em Hebreus 13, 18, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência.
como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. No versículo 13 e 14, fala uma coisa muito interessante, que é porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Eva foi enganada pela persuasão da serpente, que disse a ela: é assim que Deus disse? Colocando em dúvida o que Deus havia dito, ou questionando ela o que ela sabia do que Deus havia dito. E ela, sendo enganada, achou que aquilo era bom para dar conhecimento e tudo mais, e ela então desobedece e toma do fruto. Adão não foi enganado. Ele comeu do fruto conscientemente que ele estava fazendo isso. Porque ele se entregou a isso para que a raça humana, o ser humano, fosse então procriar de agora em diante, mas havia agora a necessidade de sacrifício para que ele pudesse continuar junto com ela. Mas eu creio aqui foi uma ação de Adão no sentido de participar disso, que havia entrado o mal, e ele não podia encarar, bom, Eva fez isso, agora ela que siga a vida dela, que eu vou seguir outra. Não, ele foi formado primeiro, e ela foi formada de sua costela. Era parte dele. Ela caiu em desobediência, mas ele não podia ignorar que ela era parte, era carne de sua carne, osso de seus ossos. E isso em conexão com aquela passagem que Paulo fala a respeito de, digo-vos um grande mistério, quando ele fala a respeito do homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à mulher, e ambos serão uma só carne, serão um só. Ele fala, grande é esse mistério, mas eu digo isso com respeito a Cristo e à igreja, porque a união de Adão e Eva é uma figura desse mistério que é a união de Cristo e a igreja. Cristo se fez pecado por nós, para salvar e ganhar com isso a sua noiva. Ele teve que descer até a cruz, a morte de cruz, por um pecado que ele não havia cometido. Porque isso é uma figura de Cristo. Logicamente, não vou dizer que Adão era perfeito. Não era. Ele era inocente, mas não era perfeito. Ele caiu. Né? Mas o Senhor Jesus era perfeito. Ele veio como um homem perfeito aqui na terra. E não é que ele caiu em pecado, ele se fez pecado, o que é totalmente diferente. Porém, toda figura, nós sabemos, na palavra de Deus, toda figura é uma coisa que não é a própria, é a expressão daquilo que figura, mas não é a própria coisa. É como uma fotografia. Todo mundo pode ter a fotografia de um ente querido, mas essa fotografia jamais se torna a pessoa para ela. É apenas uma figura. Então é imperfeita. Assim também, apesar de falar que Adão é uma figura de Cristo, a igreja, essa figura tinha as imperfeições por um ser real e verdadeiro. Porém, hoje, nós não vivemos mais em figuras. Hoje nós não temos aqui no Novo Testamento uma figura de alguma coisa que o Senhor Jesus vai ser. Tudo já foi revelado. Hoje nós cremos num ato já ocorrido no passado. Tanto é que quando nós recordamos aqui o Senhor na sua morte, no partimento do pão que nós vamos fazer em seguida, nós não vamos ter aqui uma figura do que Cristo vai ser, mas são símbolos de coisas que já passaram. Nós não olhamos para frente para ver o que vai ser nossa salvação. Nós olhamos para trás, onde está na cruz a nossa salvação. E recordamos a Cristo nesse sacrifício ao partir do pão, como ele pediu que fizéssemos. Mas aqui são símbolos
mas não está figurando nada de futuro. Nós estamos fazendo isso aqui porque no futuro o Senhor Jesus vai morrer de novo e vai derramar o sangue de novo. Não, não é. É passado. Já no Antigo Testamento, todo sacrifício que era levado diante do sacerdote, o sumo sacerdote sacrificava, eram figuras das coisas que viriam a acontecer. E já aconteceram agora para nós. Estão no passado. E Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Hoje o que nós temos é Cristo nos céus, à direita de Deus. A mulher, ela foi criada como ajudante, auxiliadora do homem, lá em Gênesis. E a igreja, e isso prefigurava Cristo e a sua igreja. Adão e Eva prefigurava Cristo e a igreja. E a igreja também foi criada como a noiva de Cristo. E vai ter as bodas depois, esposa de Cristo. E o seu papel de noiva também era ser um reflexo daquilo que Cristo é. E a igreja perdeu esse papel, né, na sua maneira prática de ser. E isso tem tudo a ver aqui, todo esse contexto do 9 ao 15, tem tudo a ver com isso. Eu estava uma vez no aeroporto no Rio de Janeiro e tinha um grupo de homens do meu lado, uns 4 ou 5 bem elegantes, de terno, gravata, sapato de último tipo, todos bem vestidos, e um junto com eles, mais grisalho, de camiseta, jeans e sapato sem meia. E aí, ouvindo a conversa deles, eu descobri o seguinte: aquele era o dono da empresa e patrão de todos os outros. Os outros eram seus funcionários. E aconteceu uma coisa semelhante com a igreja. Chegou um momento em que a igreja, à medida que ela ia perdendo a sua posição, perdendo a sua dignidade, ela compensava isso com luxo. Para chamar a atenção sobre si e não sobre Cristo. Por isso que até a palavra igreja, no vocabulário nosso, foi transformada no quê? Em templo, catedral, ouro, altares, e luxo, e aquelas vestes dos líderes e tudo mais. Ofuscando, então, uma glória que devia ser de Cristo. E é sempre, até nas coisas humanas, né? No exemplo que eu dei desses homens, por exemplo, quando a gente via antigamente, pouco tempo, o Steve Jobs, que era um gênio na área dele, aparecer apresentando seus produtos e tudo, era jeans, tênis e camiseta. Porque a genialidade estava intrínseca nele, ele não precisava mostrar por roupa o que ele era, né? Acrescentar no luxo exterior. E a igreja, quando ela perdeu a sua simplicidade, ela quis chamar a atenção sobre si. E é o que está falando também no versículo 9 aqui. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Seria uma outra leitura aqui, seria o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com boas obras. Não com o exterior, mas com o interior. O enfeite delas, fala lá em Pedro, não seja o exterior, mas o interior, de um espírito manso e quieto diante de Deus. À medida que a mulher também perde a sua simplicidade, ela quer chamar a atenção sobre si. Então ela vai carregar nas coisas exteriores e não nas boas obras. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com boas obras. É muito comum hoje, nós vemos na cristandade as mulheres saindo do seu lugar também, querendo fazer alguma coisa que não está dentro da sua esfera de atuação, e para comprar, como que tomar o lugar do homem, ou querer ser alguém. E nós vemos as mulheres que se ataviavam com boas obras na Bíblia, fazendo totalmente diferente, né? Eu até escrevi na minha Bíblia aqui uma listinha de mulheres, as mulheres que seguiam a Jesus e o ajudavam com seus bens, Maria que ungiu os pés do Senhor, Dorcas que fazia roupas para as irmãs, Maria, mãe de João Marcos, que
abria a sua casa para as reuniões serem feitas na sua casa. Lídia, vendedora de púrpura, que fazia a mesma coisa, também abria a sua casa, recebia os irmãos. Priscila, que ajudava o seu marido Apolo, e Áquila, né? Que ajudava a Áquila a instruir Apolo. E Febe, que socorreu a muitos, né? Como fala lá em Romanos. Mulheres que tiveram seus nomes gravados na Bíblia. Porque elas eram modelos, né? Febe era o modelo de capa da revista tal. Não, porque elas tinham boas obras. Eram mulheres que andavam de uma maneira que levava as atenções para Cristo, por causa das suas boas obras. A hora que a mulher perde isso de vista, ela vai querer então carregar do outro lado, na aparência exterior, para chamar atenção sobre o que é exterior. Isso é uma coisa que nós estamos perdendo de vista hoje também, porque a sociedade nos leva a pensar o contrário, né? Existe tanto apelo publicitário, tanta coisa, e basta um pouco de bom senso. Aqui fala de se atavinha em traje honesto, com pudor, né? Com pudor, e modéstia. Em algumas versões fala com bom senso. O que é bom senso? O bom senso, eu tinha um colega numa empresa que eu trabalhei que ele falava assim, que tudo que é demais é demasiado. E, na verdade, isso é o bom senso. Uma mulher que queira parecer um pavão e vá a uma reunião parecendo um pavão, obviamente ela vai chamar atenção sobre si. Ela vai distrair, ela vai atrair, ou que esteja com trajes também sensuais ou coisas que apelem para os sentidos, ela vai distrair. Mas do mesmo modo, uma mulher que venha para uma reunião com roupa do século XIX, ela também vai distrair. Ela vai chamar atenção, ela vai falar assim, olha como eu sou santa e sou bem vestida de acordo com os padrões de 1834. Ela vai chamar atenção sobre si. Então a modéstia, o bom senso, nem demais nem demasiado, né? Para fazer uma coisa que leve toda a atenção a Cristo e não a si mesma. A igreja cristã, no sentido da cristandade como testemunho, errou nisso e acabou atraindo a atenção para si. Essa semana uma revista cristã, né, pediu uma entrevista. Eu falei, não dou entrevista, só dou entrevista a respeito da minha profissão, né? Não Evangelho de 3 minutos, essas coisas, nunca dou entrevista. E uma das perguntas era, o que você acha da igreja brasileira? Você acha que a igreja está não sei o quê? Então a pessoa pensa, a igreja é o foco das coisas, é o centro das atenções. Isso é o desvio que foi causado também na cristandade. E quando nós relacionamos as duas coisas, a relação homem e mulher, a relação Cristo e igreja, aí começa a fazer sentido essas passagens. Elas estão intimamente conectadas e são para ensino nosso, né? E aqui o versículo 11 também, o 12, né? 11, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Essa é uma ordem dada por Deus. A gente vê tanta mulher ensinando hoje, professoras de cursos de teologia, mestres em teologia, mestres em divindade, mulheres ocupando púlpitos de igreja. O que é isso? Isso é a palavra de Deus? Isso é... eu tenho o costume de, às vezes, alguém me pergunta o que eu acho dessa ou daquela doutrina do adventismo do sétimo dia. Eu, no começo, ficava explicando, né? Perdia tanto tempo explicando o erro doutrinário. Agora eu simplesmente mando um e-mail e falo assim... uma religião cuja doutrina foi ensinada por uma mulher, não importa que doutrina seja que ela pregue, o ponto de partida está errado. Porque não permito que a mulher ensine. Simples. Então, basta ler o rótulo, não precisa tomar o que está na garrafa. Se foi ensinada por uma mulher a doutrina, então, melhor manter distância disso. Porque ainda que tudo pareça muito certo, vai ter algum veneno, algum erro introduzido ali. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E Deus agora cuida da mulher, porque um dia Deus colocou inimizade entre a mulher e Satanás, ou Satanás e a mulher, né? E o alvo preferido do diabo é a mulher. Tanto é que nas religiões heréticas,
são sempre mulheres que são o alvo principal dos hereges. Eles vão nas casas distorcer o pensamento dessas mulheres, como fala, nós vamos ver isso depois em 2 Timóteo, capítulo 2, daqueles que se introduzem nas casas de mulheres levadas por paixões, por concupiscências, e aí então eles conquistam essas para suas doutrinas. Daria para aprender muito mais coisa aqui dessa passagem, mas eu creio que é importante nós sempre termos em vista a relação Cristo e a igreja, quando nós falamos da relação homem e mulher.